Fala, galera! Professor e delegado Hilmo Braga na área para te dar as mais sinceras boas-vindas em nome de toda a nossa equipe magistral para o nosso projeto OAB através de resolução de questões, nesta oportunidade para estudarmos processo penal. Eu sou o delegado Hilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, aprovado em exame de ordem, fui delegado dos estados de Rondônia e Minas Gerais, atualmente sou delegado da gloriosa Polícia Civil do Estado de Goiás, e você é meu convidado para comparecer na nossa querida Central de Flagrantes, onde hoje sou titular aqui da capital, na cidade de Goiânia. Conforme dito, nós estudaremos processo penal. Nesta oportunidade, muito especificamente, abordaremos os temas provas e prisões, que são temas queridinhos das principais bancas para concursos de defensoria, Ministério Público, delegado, judiciário. Para a OAB, um pouco menos, porém, você verá que, especialmente no que tange eventual ilegalidade de prisão, pode acontecer de ser cobrado exame de ordem, porque a OAB gosta muito de cobrar sobre a postura de você como advogado de polícia, como advogado em sede de delegacia de polícia, em caso de eventual ilegalidade, mesmo em se tratando de prova ilícita. Então, alguns assuntos bem interessantes, um conteúdo bastante agradável, porém, que apresenta alguns obstáculos e pegadinhas famosas que você precisa estar muito bem antenado. E pensando em tudo isso, montei essa aula com muito carinho para você, que versa especificamente sobre provas e prisões. Sem perder mais tempo, vamos iniciar a nossa projeção da nossa aula de processo penal, especificamente acerca de provas e prisões. Comigo na tela. Meu Instagram, @RilmoBraga. Não sinta nenhum tipo de milindre em utilizar o nosso canal, especialmente o direct, para retirar todas as suas dúvidas em tempo real. Será um prazer e uma honra fazer parte da sua trajetória rumo à sua aprovação. Conforme dito a Lures, nesta oportunidade especificamente falaremos sobre provas e prisões através de resolução de questões que permitirá uma ótima revisão, memorização de texto de lei, aprofundamento de jurisprudência e tudo que você precisa para se tornar um aprovado no próximo exame da OAB. Bora lá, quero te mostrar agora no edital. Vamos comigo? No seu edital, nós abordaremos nesta oportunidade os itens 10 do seu edital, além dos itens 14 a 19, aí, obviamente, abordando todos os aspectos que versam sobre as prisões, as nulidades, eventual ilicitude da prova e, eventualmente, a consequência que tudo isso pode ensejar no bojo de um processo penal, beleza? E depois a gente vai lá para o último itemzinho do seu edital, não é? O exame de corpo de delito, né, que está previsto no finalzinho do seu edital, mas que nada mais é do que um erro material na digitação, com certeza da FGV, porque claramente o tema exame de corpo de delito e também a nulidade em perícia e cadeia de custódia pode também estar vinculado com o tema provas. Então, item 10, direito probatório, são esses os itens que quero te oferecer para a nossa abordagem bastante aprofundada e muito objetiva neste encontro de processo penal. Vamos lá, então, para a nossa primeira questão, cobrada pela FGV, no exame de ordem número 42 de 2024, com o seguinte enunciado. Ricardo é policial civil e disparou 6 vezes com a intenção de matar Marilene, sua ex-amante, que veio a óbito. Diversos transeuntes testemunharam os fatos, inclusive o delegado de polícia que trabalha com Ricardo, que estava de plantão no momento imediato que realizou a prisão em flagrante do acusado e apreendeu sua pistola, lavrando o auto de prisão em flagrante pelo crime de feminicídio. Feminicídio. Diante do caso narrado, sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante, assinale a alternativa correta, correta, correta. Sempre circular 3 vezes o correto ou incorreta, para que você possa condicionar o seu cérebro a não errar na hora do seu gabarito. Vamos para a letra A. É caso de flagrante impróprio e facultativo, e o delegado pode prender Ricardo, ou, por critério de conveniência e oportunidade, postergar o flagrante. Tá tudo errado, né? Primeiro, que o flagrante é próprio, não é verdade? Por quê? Porque, vamos de novo lá em cima, ó. O Ricardo é policial civil e disparou 6 vezes com a intenção de matar contra Marilene. Diversos transeuntes testemunharam, inclusive o delegado que trabalha com o Ricardo, ou seja, ele presenciou. Ora, se o delegado presenciou o flagrante, ele foi preso durante o cometimento do crime ou logo após.
ou tendo acabado de cometê-lo. Por isso, flagrante próprio. Então, claramente, não é hipótese de flagrante impróprio, letra A está errado. E, para além disso, no finalzinho, a letra A erra ainda mais, né? Porque fala que seria possível flagrante postergado. Ora, não tem nada a ver. O flagrante postergado que está previsto na Lei de Organizações Criminosas ou na Lei de Drogas é uma figura que tem um objetivo muito claro, que é propiciar às autoridades policiais a oportunidade de prender mais criminosos e apreender mais objetos. No caso intestino, não há mais criminosos e nem objetos. Então, negativo, completamente impossível se pensar em flagrante postergado no caso em apreço. Letra A, absolutamente errado. Letra B. É o caso de flagrante presumido, pois Ricardo estava com a arma. Não. O flagrante presumido ocorre quando a prisão é realizada logo depois, com instrumentos que façam presumido ser autor do crime. Não é o caso por dois motivos. Um, que a prisão foi no local. Dois, que não foi logo depois. E três, que o instrumento do crime, obviamente, que em que pese também está na cena do crime, porque no flagrante próprio isso também ocorre, não é o discrimine que vai definir a espécie flagrancial neste caso. Então, a letra B também está errado. Letra C, flagrante próprio e obrigatório. E o delegado deve prender. Perfeito, né? Gabarito, letra C, flagrante próprio. Por quê? No caso do flagrante próprio, o indivíduo é preso cometendo a infração ou acabando de cometê-lo. Incisos 1 e 2 do 302 são justamente as hipóteses do flagrante próprio ou propriamente dito. O flagrante do ardere, não é do flagrare. Ou seja, eu tenho flagrante propriamente dito. O crime está sendo cometido ou acaba de ser cometido. Por outro lado, no flagrante impróprio, eu tenho as buscas iniciadas logo após. Perseguido logo após pela autoridade em situação que faça presumir ser autor da infração. E tem sido considerada pela jurisprudência e doutrina que faça presumir ser autor do crime, quer dizer, buscas incessantes e ininterruptas, gerando, então, o flagrante impróprio. Se as buscas foram incessantes e ininterruptas, flagrante impróprio, desde que as buscas tenham se iniciado logo após. E o logo após não é a prisão, o logo após é o início das buscas, ou seja, este é o único flagrante que pode durar 3, 4, 5, 6, eu já fiz até de 7 dias, tá? Então, a história de que flagrante é 24 horas é um erro crasso. Flagrante próprio, cometeu, acaba de cometer. Flagrante impróprio, buscas incessantes e ininterruptas, podem durar 2, 3, 4, 5, 10 dias, sem qualquer problema, beleza? E depois do inciso 4, aí flagrante presumido, preso logo depois, com instrumentos que façam presumir ser autor do crime, flagrante presumido. Cuidado para não confundir o logo depois aqui, ó. Aí sim, né? Flagrante presumido gira em torno de 24 horas como limite mesmo, tá? Mas não confundir com logo após do inciso 3, do flagrante impróprio, porque o logo após não é a prisão que é logo após, é o início das buscas, é isso que todo mundo confunde, tá? Então é perseguido logo após, não é preso logo após. Lá no flagrante impróprio, é por isso que ele pode ocorrer até dias depois. Só uma curiosidade aqui, meus queridos, vou voltar na questão, porque quando eu comecei a ler essa questão, velho, lá em 2024, eu me lembro que eu falei assim, não acredito que a FGV vai mexer nesse vespeiro, né? Porque na hora que falou matar ex-amante, se a banca pergunta se é feminicídio, meu Deus, aí a giripoca pia, né? Ainda bem que a FGV não mexeu nesse vespeiro, porque ela não trouxe informações suficientes. Mas vamos lá. Como regra geral, amante ou ex-amante, podemos considerar como vítima de violência doméstica ou mesmo de feminicídio? E a resposta é sim, desde que seja uma relação de intimidade e não casual. Beleza? Então, a amante, velho, é um vespeiro, né, em todos os aspectos, né? Então, nós não podemos considerar por si só o fato de ser ex-amante como sendo uma relação de violência doméstica. Mas, graças ao bom Deus, a FGV não pôs a mão no vespeiro, não foi esse o conteúdo cobrado nesta questão. Beleza? Vamos para a questão de número 2, comigo na tela. Policiais ingressaram no imóvel pertencente a Paulo às 4 horas da manhã, em regular perseguição iniciada logo após a prática de um homicídio, a fim de prender Júnior, filho de Paulo, em flagrante delito. Ao ingressar no imóvel, os policiais capturaram Júnior e, em busca pessoal, localizaram o telefone celular do custodiado no bolso da calça. Além de prender Júnior em flagrante,
a autoridade policial determinou o encaminhamento do telefone apreendido à perícia técnica, a fim de descobrir o seu conteúdo. O laudo pericial indicou que nele havia conversas que confirmavam a pertinência de Júnior em associação criminosa. Assim, foi instaurado o inquérito policial contra Júnior para apurar delitos de associação criminosa. No caso, assinale a opção que indica corretamente a alegação que você, como advogado, deve apresentar. Vamos lá. Vamos começar na letra A. A prisão em flagrante foi válida. Vamos pensar sobre a prisão em flagrante primeiro. Seria ela válida ou inválida? Sobe no texto lá em cima comigo. Os policiais ingressaram no imóvel pertencente a Paulo, 4 horas da manhã, em regular perseguição, iniciada logo após a prática de homicídio, a fim de prender Júnior, filho de Paulo, em flagrante delito. Ou seja, temos hipótese flagrante impróprio e o flagrante impróprio autoriza a invasão domiciliar. Nesta esteira, a abordagem domiciliar e até mesmo o auto de prisão em flagrante, a prisão é válida, beleza? Então, letra A prisão é válida, está certa. Porém, não autoriza a apreensão do aparelho telefônico do flagranteado, o qual somente poderia ser apreendido com ordem judicial? Errado. A polícia não precisa de ordem judicial para apreender instrumentos, objetos e até mesmo provas do crime, seja em cumprimento de auto de prisão em flagrante, seja em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, a apreensão do celular é lícita. O que se tornou ilícito foi o acesso indevido ao celular sem a ordem judicial. A quebra de sigilo telefônico é que não deveria ter sido realizada. A polícia deveria ter apreendido, modo avião, desliga, lacra, cadeia de custódia, representação pela ordem judicial de acesso. É o que deveria ter feito a polícia, não fez. A apreensão é lícita, mas a quebra de sigilo é ilícita. Então, a letra A está errado. Letra B. O ingresso em domicílio para a prisão em flagrante não pode ocorrer à noite. Errado. A prisão em flagrante autoriza a invasão domiciliar a qualquer tempo. Desastre, socorro, consentimento e flagrante, invasão domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite. Já para cumprimento de mandado de busca ou mandado de prisão, somente durante o dia. Aí você vai decorar no funkzinho comigo. Mandado dia, mandado dia, mandado dia. Gabaritou? Mandado dia, mandado dia, mandado dia. Mandado de busca ou de prisão, adentramento domiciliar só durante o dia. Letra B, errado. C. O ingresso no interior à residência de terceiro depende de mandado de busca, havendo nulidade nos atos subsequenciais do ingresso dos policiais no domicílio, invalidando inclusive a prisão em flagrante. Errado, porque havia flagrante impróprio. Se há flagrante impróprio, a invasão domiciliar foi lícita. C está fora. Letra D. A prisão em flagrante foi válida, entretanto, a autoridade policial não poderia quebrar o sigilo telefônico, havendo nulidade na prova colhida a partir da perícia e dos atos subsequentes. Perfeito, gabarito, letra D. Ficou claríssimo aqui que a invasão domiciliar foi lícita, a prisão do filho de Paulo foi lícita, a apreensão do celular foi lícita, mas o acesso aos dados telefônicos, o acesso ao conteúdo telemático sem ordem judicial não pode, configura produção probatória ilícita, contaminando todos os atos subsequentes, teoria do fruto da árvore envenenada. Gabarito, letra D. Bora para a questão de número 3. Vanessa Primari, sem antecedentes, grávida de 6 meses, foi presa em flagrante no aeroporto quando embarcava destino à Espanha, na posse de 10 quilos de cocaína. Vanessa foi atuada por tráfico internacional de drogas. Sob a possibilidade de prisão domiciliar em favor de Vanessa, assinale a alternativa correta. Letra A. A quantidade de drogas apreendida e a transnacionalidade do delito obstam a concessão da prisão domiciliar? Falso, de acordo com o CPP. Os requisitos para a prisão domiciliar é que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, tráfico de drogas não tem violência nem grave ameaça, e nem foi praticado contra o próprio filho. Por esta razão, totalmente possível o cabimento da prisão domiciliar. Então,
A letra A está errada. Letra B. O pedido de prisão domiciliar é injustificável, tendo em vista que ela está está ainda no sexto mês de gestação. Não, porque a lei fala grávida, né? Então a letra B está errada. Letra C. A natureza não violenta do delito imputado e a gestação autorizam a concessão da prisão domiciliar. Moleza, mamão com açúcar, gabarito, letra C. Gabarito, letra C. A letra D fala que a gravidez teria que ser de risco, não há previsão legal para isso. Os requisitos para que a mulher possa alcançar a prisão domiciliar são, comigo na tela, artigo 318, a prisão preventiva será substituída pela domiciliar se o crime for sem violência ou grave ameaça e não for contra o filho ou dependente. Ponto. Pediu para parar, parou. Só para o CREO 5 e deixe seu concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistrar. É possível negar a domiciliar baseado em outros requisitos ou outras circunstâncias excepcionalíssimas e reprováveis em desfavor da mulher? E o Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. Então, no seu gabarito, é possível negar a domiciliar com os dois requisitos presentes, baseado em circunstâncias excepcionalíssimas. O STF decidiu que sim. Então, imagine determinada mulher que, em que pese ter cometido tráfico de drogas, em que pese não ter sido contra o filho, seja a líder de uma grande organização criminosa. O STF já autorizou que seja vedada a domiciliar para esta mulher. Ou seja, os dois requisitos aqui expressos, em que pese serem, claro, números clausos, é possível que o STF possa condicionar a concessão a outros requisitos. É o que decidiu recentemente a Suprema Corte e vai cair na sua prova. A FGV já cobrou inúmeras vezes essa questão. Desde que algo extremamente grave e reprovável, como ser chefe de um maior crime, poderá também pedir a prisão domiciliar. Bora para a questão de número 4 comigo na tela. O André, primário, subtraiu o computador de Gustavo enquanto este estava distraído na via pública em uma sexta-feira. Na terça-feira, semana seguinte, após ver as câmeras de vigilância, Gustavo identificou André como responsável pela subtração e acionou a Polícia Civil com base nas declarações de Gustavo. Abordou André em via pública e com ele encontrou o computador subtraído dias antes. André foi, então, preso em flagrante delito pelo crime de receptação na modalidade conduzir produto de furto. As penas do furto e da receptação são de 1 a 4 anos. Como advogado de André, assinale a alternativa correta. Letra A. Deve ser postulado relaxamento da prisão em flagrante, porque André praticou furto, que é crime instantâneo, não havendo mais flagrante. Perfeito, gabarito letra A. Eu não posso autuar em flagrante pela receptação verbo conduzir o próprio furtador, que furtou dias antes a res furtiva. Se ele é o furtador, o crime é instantâneo, já estava consumado lá atrás, razão pela qual eu aqui disfarcei a inexistência do furto, atalhando o código, a legislação penal, para tentar uma voz flagrancial pelo crime permanente da receptação conduzir. Ilícito. Fruto da arma envenenada, tudo que dali derivar ilícito é. Eu não posso lavrar esse auto de prisão em flagrante. Letra A, deve ser postulado o relaxamento. Bora para a questão número 5. A Polícia Civil ingressou na residência de Gustavo para cumprir mandado em favor de seu filho, Mariano, acusado de tráfico de drogas. Acusado de tráfico de drogas. Ordem expedida pelo juiz de direito da comarca. Durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia pegou o telefone celular de Gustavo, desbloqueado, que estava sobre a mesa da residência, e sem autorização passou a verificar o conteúdo, constatando material pornográfico infantil armazenado e compartilhado via app de troca de mensagens, acessível pela internet a partir de qualquer país. Diante disso, a polícia imediatamente realizou a prisão em flagrante de Gustavo. Sobre o meio de obtenção de prova extraída no celular, assinale a alternativa correta. Primeiro ponto, o acesso ao conteúdo telemático é lícito ou é ilícito? Fosse um mandado de busca e apreensão, aonde o juiz determinasse a busca de provas
e o celular estivesse desbloqueado, nós teríamos uma situação. A ordem judicial do mandado de busca e apreensão para apreensão de provas inclui, como regra geral, salvo se o juiz excepcionar no mandado, o acesso ao telefone. Só que no caso em apreço, note a grande pegadinha. Não era busca e apreensão, era mandado de prisão. Ó. A polícia invadiu a casa para cumprir mandado de prisão. Se a polícia invade uma casa, para começar, a polícia pode invadir uma casa durante o dia, mandado o dia, mandado o dia, mandado o dia. A polícia pode invadir a casa durante o dia ou cercar a casa e esperar amanhecer para prender alguém? Pode sim, expressamente previsto no CPP. Agora, neste adentramento, ela pode produzir buscas domiciliares? 1000 vezes falso. Ah, mas o celular estava desbloqueado. 1000 vezes falso. O adentramento não era para busca e apreensão. Se não era para busca e apreensão, não há ordem judicial de busca e acesso ao conteúdo de que qualquer prova que seja. Por isso, a prova é ilícita. Ah, professor, mas estava em cima da mesa. Teoria dos campos abertos. Ah, muito bom. A teoria dos campos abertos adotada pela STJ, eu posso, dentro do meu campo de busca, buscar o que eu quiser. Buscar o que eu quiser. Agora, eu não posso realizar busca, apreensão e acesso telemático em um equipamento que está, em que pese está sem a senha digitada, está desbloqueado, eu não posso ter acesso a esse telefone celular, beleza? Não posso. Prova ilícita. Então, letra A é nula, e a nulidade decorre do fato da pornografia infantil ser de competência federal, de forma que a Polícia Federal poderia realizar a prisão em flagrante. Calma, vamos por partes, né? Era a Polícia Civil, não é? E, com certeza, se é pornografia infantil e é acessível à internet para acesso a qualquer país, a competência é federal, mas isso não quer dizer que a Polícia Civil não possa efetuar essa prisão em flagrante, ok? Não é porque a competência é federal que a Polícia Civil não pode realizar a prisão em flagrante. A DENARC realiza prisão em flagrante de tráfico internacional todo dia e depois remete o inquérito para a Polícia Federal. Então, a letra A está errada. Letra B é válida, pois o encontro fortuito de provas tinha autorização legal para o acesso, não tinha ordem judicial de busca, não é? Tinha ordem judicial somente para efetuar a prisão. Letra C. É ilícita, pois o cumprimento de mandado de prisão não compreende autorização para busca na residência ou acesso a dados telemáticos, o que demandaria uma ordem específica. Perfeito. Gabarito. Letra C de casa. Se fosse o mandado de busca, seria completamente diferente, porque ao mandado de busca está implícito a autorização para acesso ao conteúdo apreendido probatório, dentre eles o telefone celular. Questão 6. Margot adquiriu de boa-fé, a título oneroso, um imóvel, mas não levou o instrumento ao registro de imóveis competentes. Por isso, quando César foi acusado da prática de ação penal, sofrendo sequestro de todos os seus bens imóveis, foi incluído na ordem de sequestro o imóvel adquirido por Margot. Nesta situação, como advogado de Margot, assinale a opção que, de acordo com o CPP, melhor defenda os interesses da sua assistida. Letra A. Por não ser parte do processo, Margot não pode opor embargos ao sequestro, devendo efetuar pedido de reconsideração? Tem nada a ver, né? Porque para pedir de reconsideração, ela teria que ser parte do processo. E, ora, se ela é terceira de boa-fé, ela tem direito de embargos. Com certeza, a letra A está errado. Letra B. Margot pode opor embargos ao sequestro, alegando aquisição de boa-fé. Terceira de boa-fé, perfeitamente possível. Gabarito, letra B. A Margot pode, não só pode, como deve opor os seus embargos. É o que consta aqui no artigo 130, 129. O sequestro autua-se apartado e admite embargos de terceiro, e o embargos poderá ocorrer quando um terceiro adquiriu a título oneroso e de boa-fé. É justamente o que ocorreu com a Margot, por isso, gabarito, letra B de dado, poderá Margot opor seus embargos ao sequestro, na medida em que ela é terceira de boa-fé. Questão de número 7. No dia 10 de julho, Pedro Primário é preso em flagrante comercializando êxtase na rua do bairro. Com ele são apreendidos 50 comprimidos e dinheiro em espécie. Assim, com ele são apreendidos 50 comprimidos e dinheiro em espécie. Assim, é imediatamente conduzido à delegacia, onde, no mesmo dia,
é lavrado auto de prisão em flagrante pela prática de tráfico de drogas, punido com reclusão de 5 a 15 e multa. O laudo toxicológico provisório atesta que a substância consta na lista de substâncias proscritas, é droga ilícita. Feitas as comunicações, o APF é remetido ao juiz competente e, no dia 11 de julho, 23 horas da prisão, apresentado à autoridade judicial. Perfeito. A audiência é realizada sem a presença do MP. Que merda, hein? Ilícito, né? E após entrevistar o preso e ouvir os requerimentos da defesa, o juiz homologa a prisão em flagrante e converte em preventiva, sobre o fundamento de risco à ordem pública e da liberdade do agente. Assinale a opção que indica a tese de direito processual adequada para questionar a prisão preventiva de Pedro. Ora, claramente aqui a ausência do MP torna completamente nulo esse ato judicial, não é? Letra A. A prisão deve ser relaxada em observância ao prazo da custódia. Errado, 23 horas está dentro do prazo, né? E a ilegalidade do prazo nem é mais automática. Letra B. A prisão deve ser substituída por cautelar diversa da prisão, já que suficiente para garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual. Não sei e não tem como saber, porque a banca não falou sobre isso no enunciado, não é? Letra C. A prisão deve ser relaxada ante a ausência de pedido do MP e concedida prisão domiciliar para garantia da ordem pública. Ordem pública não tem nada a ver com prisão domiciliar, não é? Aliás, é o contrário. A ordem pública é o requisito da prisão preventiva. Então, não é o caso aqui. E não há ilegalidade da prisão. O que há aqui é a ilegalidade do decreto de prisão preventiva. Letra D. A prisão deve ser relaxada, pois o magistrado não poderia, ante a ausência de pedido do MP, converter a prisão, gabarito letra D, não pode decretar prisão preventiva de ofício mais. Após o pacote anticrime, o STF sedimentou a tese e agora, de forma absoluta, inviável e ilícita qualquer decreto de prisão preventiva sem representação do delegado ou requerimento do MP, ante a ausência do MP, absolutamente ilícita esta conversão da prisão. Vamos para a questão de número 8. Policiais militares, ao avistarem Jairo roubar o carro no município de Toledo, passaram a persegui-lo após a subtração, o que foi ininterrupto durante 28 horas, sem problema. Por terem perdido a vista de Jairo, quando estavam prestes a ingressar no município de Córdoba, os policiais militares se dirigiram à delegacia de Toledo para a confecção do boletim de ocorrência. Ué, não entendi nada. Por que não prendeu o homem, gente? Assim que fosse finalizado o boletim de ocorrência, a delegacia de Toledo recebeu uma ligação telefônica da vítima informando que Jairo estava na posse do carro roubado, sentada na mesa de um boteco daquele município. Os policiais militares e os policiais da Distrital foram até o bar e encontraram Jairo no local informado, apenas de chinelo e bermuda, portando carteira e R$ 50. Nada mais foi encontrado com Jairo, que negou a autoria do crime. Jairo foi preso em flagrante e lavrado respectivo na delegacia, cujo despacho determinou o recolhimento à prisão, teve como fundamento a situação do quase flagrante, chamado flagrante impróprio, já que a diligência não havia sido encerrado e nem encerrado o boletim de ocorrência. Errado, os policiais pararam as buscas para registrar a ocorrência na unidade da delegacia. Os policiais militares efetuaram a perseguição e reconheceram Jairo como motorista que dirigiu o carro roubado. O lesado também foi ouvido e reconheceu Jairo pessoalmente. A família de Jairo contratou você como advogado para participar da custódia na comarca de Toledo e requerer a sua liberdade. Qual opção indica o fundamento para a manifestação para colocar Jairo em liberdade? Assinale a alternativa correta. Letra A. A prisão de Jairo era ilegal, pois a perseguição, ainda que não cessada, não contou com o despacho da autoridade policial. Exigia que o carro fosse apreendido para comprovar a materialidade. Tudo errado, porque no flagrante impróprio eu não preciso da materialidade. Isso ocorre no presumido. E segundo, o despacho foi lavrado conforme consta expressamente no enunciado. Então, a letra A está errada. Letra B. A prisão de Jairo foi ilegal, pois, ainda que fosse inicialmente uma situação de quase flagrante, a perseguição foi encerrada em Toledo, tanto que os policiais foram à delegacia para a confecção da ocorrência. Restava cessada a situação do flagrante delito. Posterior prisão somente mediante ordem judicial
perfeito gabarito letra B. Na medida em que os policiais interrompem as buscas e vão até a delegacia para o registro da ocorrência, dando os indícios claros de que os policiais não acreditavam mais na situação flagrancial, fica totalmente evidente que houve a ruptura das buscas incessantes e ininterruptas. Se não há mais buscas incessantes e ininterruptas, não há mais o flagrante próprio. Se o veículo não foi encontrado, não há mais flagrante presumido. Então, lamentavelmente, neste caso, o indivíduo terá que ser solto, é a melhor opção, por isso, gabarito relaxamento da prisão em flagrante, na medida em que ele é ilegal, visto que não há mais hipótese flagrancial de flagrante próprio e nem presumido. E assim, encerramos mais uma aula de processo penal. Espero que tenham gostado. Te vejo na próxima. Beijo no seu coração e um grande abraço.